Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos, amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, sexta-feira, final de semana, muito bom dia. Eu quero desejar a todos um dia abençoado. Está dando uma chuvinha fininha, gostosa, né? Refrescando o nosso dia. E que todos possam estar experimentando, né, de integridade física e espiritual. Amém, queridos? Amados, eu começo rindo porque eu estava vindo no outro dia do mercado e aí eu parei, né? O sinal ficou vermelho, eu parei e fiquei olhando para o carro da frente, né? Fiquei olhando para o lado, fiquei olhando para o letreiro da loja, o motoqueiro que buzina e pimba! Vi uma frase escrita no carro da frente. Estava escrito assim: não há de serenata, dias melhores violão. Ó, eu, na verdade, já tinha escutado essa frase algumas vezes, né? Mas eu nunca tinha visto escrito num carro, não, né? E aí, pronto, imediatamente meu HD começou a girar, o processador foi requisitado, a memória RAM foi ativada, e com certeza, né, muitos pensamentos começaram a vir assim na minha mente, né? Olha, o motorista que estava no carro da frente, onde estava escrita essa frase, com certeza deve ser alguém seresteiro, baileiro, baladeiro, né? E até nada demais. Tem um monte de gente assim, né? Mas eu comecei a pensar o que leva uma pessoa, né, a esse nível de interesse a ponto de publicar, né, os seus gostos, os seus sentimentos. Olha, quando a gente começa a conversar com a gente mesmo, comigo isso ocorre muitas vezes, logo o Espírito Santo, né, que está sempre atento, ele entra na conversa. E aí veio à minha mente, veio a opinião do Espírito Santo, veio assim, claro, ele falou: filho, é uma questão de foco, uma questão de valores, uma questão de quem e a que você atribui a sua atenção, né? E ele disse mais: olha, vocês, meus filhos, já estão transformados nas tuas mentes, né? Já não têm o mesmo foco que o mundo tem. Por isso, vocês ficam espantados. É verdade, irmãos. O Evangelho, em Mateus 6, ele diz que onde estiver o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. Isso é fato, né? Mas por que eu estou começando esta reflexão com este assunto? Eu lembrei também de um vídeo que eu recebi de um irmão pelo WhatsApp que mostra uma grave realidade, né? Eu diria grave mesmo, né? O conteúdo, ele dizia mais ou menos assim: enquanto o mundo está em guerra, o brasileiro dança. Enquanto a fome desce o morro e a morte enche os hospitais, o brasileiro dança. Enquanto o trabalhador sofre para ir para o seu trabalho e a marmita azeda, o brasileiro dança. Enquanto a violência doméstica, a violência urbana, dos assaltos, das agressões cresce, a cada dia o brasileiro dança. Enquanto o mundo se esqueceu de Deus, enquanto a natureza geme e os homens vão de mal a pior, o brasileiro dança. Olha, queridos, eu vou confessar uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de certas coisas. Eu gosto de conforto, né? Não quero dizer luxo, mas eu gosto de conforto, né? Eu gosto de certas coisinhas que eu considero um conforto. Um cafezinho expresso, né? Um churrasquinho com a família de vez em quando, aqueles momentos de curtição com os netos, num ambiente pessoal, separado, né? Gosto de ter o meu ambiente também pessoal para me sentar, para ler, para estudar. São coisas que eu gosto e procuro, né? Também gosto de saber que todos os que eu amo estão confortáveis, né? Mas tem coisas
que de fato eu não gosto, coisas que eu não busco, né? São esses prazeres da vida, são essas coisas que efêmeras, coisas que não têm sentido, não têm nenhum poder de edificação. Eu realmente não gosto de nada que me deixa triste, cansado, ou com fome, muito ferido, ou com muita dor. E principalmente coisas que me afastam de Deus, né? Eu gosto que as coisas sejam fáceis. Claro, todo mundo gosta. Essa é a pura verdade. Talvez você continue a me perguntar, mas pastor, por que que o Senhor está revelando estas particularidades? Olha, há um versículo na Bíblia que realmente entra em conflito com o que considero minhas necessidades, né? Nós somos assim, nós consideramos muito as nossas demandas, as nossas necessidades. Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, ele diz assim: olha, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo. Crer em Cristo é um privilégio, irmãos. Mas ele diz assim, mas também de sofrer por ele, né? Esta passagem ela foi escrita, irmãos, para os cristãos da igreja de Filipos, quando Paulo ainda estava na prisão, né? Nos versículos anteriores, Paulo fala como se sentia por estar na prisão, por pregar o evangelho, né? Então, ele expressava que caso ele viesse a morrer, sua vida pertencia a Deus, né? Estava nas mãos de Deus. E eu lembrei da palavra de um pastor lá da minha igreja, em que ele disse: olha, eu estou nas mãos de Deus para morrer ou para viver. É mais ou menos isso, né? Então, ali estava, como se diz, né, como se deve dizer, é-me dado o direito, o privilégio de sofrer por Cristo. Paulo nos diz aqui que não é apenas uma religião do tipo sinta-se bem, né, você tem direito, você é vítima. Não, né? Essa religião, as pessoas encontram conforto, esperança, encorajamento, né? Coisas boas, de fato, mas não é aquilo que nós devemos focar, né? Nossa fé em Jesus também é algo pela qual nós podemos esperar sofrer pelo Evangelho, sofrer pelos meus irmãos, né? A perseguição religiosa pode parecer tão distante para nós, né, do nosso universo, que nós não percebemos certas coisas à nossa volta, né? Ainda existem muitos cristãos cuja fé lhes custa muito em termos de conforto pessoal e segurança, né? Nós olhamos isso nos campos missionários, pessoas que até pagam com a sua liberdade, até mesmo com as suas vidas, né? Pode ser um choque para aqueles que moram em lugares onde a perseguição religiosa não existe, como é aqui, né? É assim, um lugar onde é menos comum que a nossa fé venha como uma cláusula, né? Olha, deve estar disposto a sofrer. Olha, Jesus ele nos preparou para isso, né? E quando ele disse assim, não é o seu servo maior do que o seu Senhor? Se a mim me perseguiram, também os perseguirão a vós. Está lá em João 15, né? Então, amados, perseguição é realmente uma promessa de viver da maneira que Deus quer que nós vivamos. Paulo diz isso quando escreveu a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Ele diz assim: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Então, o que que a gente entende disso? Que a perseguição é um sinal de que as nossas escolhas, os nossos estilos, né, os nossos gostos, né, de vida, provavelmente estão certos e de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Eu decidi dar o meu rosto à tapa, né? Força de expressão, claro, né? Apenas para preparar o meu coração, e quando isso acontecer, eu vou lembrar de que foi para isso que eu me alistei, né? Nós estamos vivendo dias precedentes em que talvez ainda eu testemunhe e seja perseguido pela lei e pelo Estado. Nós moramos, melhor dizendo, ainda num país que orgulha de ter liberdade, né? Liberdade religiosa, liberdade democrática, civil, e eu amo isso, né? Mas também sei que isso certamente não é o caso de muitos países hoje em dia, né? Não é a realidade de muitas pessoas. A liberdade religiosa
É algo pelo qual pessoas da fé cristã lutam, estão lutando e lutaram e estão dando e já deram suas vidas, e eu não a considero garantida, irmãos. Na verdade, eu não considero. Ela pode nos ser tirada a qualquer momento, não só a liberdade, mas a nossa vida, né? As coisas estão muito rápidas, galopando muito rápido. Então, em alguns países, ser cristão é crime passível de prisão, de multas, e em casos extremos até de morte. Olha, irmãos, há muito a ser dito sobre a graça, né? Sobre a proteção, sobre milagres, força de Deus que vem quando os tempos são difíceis, o que inclui a perseguição, né? Nós podemos confiar que Ele vai nos dar a sua graça, né? Por qualquer posição ou perseguição que nós venhamos a enfrentar. Não tenho dúvidas disso. Paulo, melhor, a palavra de Deus diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou. Paulo escreveu isso em Romanos 8, né? Então, qualquer que seja a situação, Deus dá e continuará nos dando força e coragem para enfrentarmos o que Ele permitir que nos aconteça, né? Então não há de ser nada, não há de ser nada. Dias melhores virão. Nenhum de nós sabe o que o futuro nos reserva, mas sabemos, né, o que a Bíblia diz que nós experimentaremos ou estaremos presenciando, vendo, né? Não importa o que aconteça, Jesus nunca falhará e nunca nos deixará. Se o seguirmos de perto, vamos glorificar a Ele, não importa o que Ele nos peça para fazer nessa vida. Seu poder estará presente para nos ajudar quando nós precisarmos. Se recorrermos a Ele, seremos vitoriosos e gratos a Ele. Amém, queridos? Olha, eu espero que essa palavra tenha caído no seu coração e trazido, né, entendimento e edificação. Amém? Console o teu coração com a palavra de Deus, com as promessas do Senhor. Viva daqui para frente, né, focados não nas coisas efêmeras dessa vida, né? Não nas coisas que nós, depois de conhecermos, de sabermos, não usamos para glorificar o nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê um final de semana abençoadíssimo. Um beijo no teu coração, dá o seu like, né? Registre-se nesse canal, compartilhe esta mensagem, toca no sininho. Até segunda-feira, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo.